E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar contando para vocês como é que está sendo a nossa experiência testando por 3 meses a nova televisão da Samsung modelo Q70D, que inclusive está aqui atrás de mim. Então aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre a qualidade de imagem, sobre o desempenho com jogos de videogames, sobre o som, sobre o sistema operacional e sobre todo o resto que chamou a nossa atenção durante esses 3 meses de uso. E como de costume eu já vou começar direto aqui falando sobre a qualidade de imagem, então se vocês também já puderem iniciar o vídeo deixando um gostei aqui embaixo, a gente agradeceria muitíssimo, pois o apoio de vocês realmente é fundamental para a continuação do nosso canal, especialmente no nosso caso, onde a maioria das TVs que a gente traz aqui para vocês, a gente compra com o próprio dinheiro, então contamos aí demais com o apoio de cada um de vocês. Em relação à qualidade de imagem, aqui a gente tem uma televisão de resolução 4K que entrega tecnologia QLED, tecnologia essa que tem como principal objetivo entregar melhores cores na tela. E sim, pessoal, a Q70D realmente tem boas cores, no entanto eu confesso para vocês que em relação a essa questão, eu acho que ela poderia sim ser um pouco melhor do que ela já é. E eu digo isso para vocês porque aqui no canal a gente também comprou a televisão DU8000 da Samsung, que para quem não conhece é uma das televisões de resolução 4K mais baratas da Samsung. E na minha cabeça, a Q70 aqui atrás, por ser uma televisão mais cara e por ter a tecnologia QLED, eu esperava que ela fosse bem melhor na qualidade das cores se comparado à DU8000. No entanto, na prática, testando as duas TVs lado a lado, eu achei que na realidade as cores das duas TVs eram bem parecidas. E na realidade a maior diferença entre esses dois modelos era no brilho, que daí sim, nesse sentido, a Q70D tinha um brilho que era bem maior. Inclusive nesse momento nós já estamos mostrando algumas imagens comparativas para vocês e dessa forma cada um pode chegar à própria conclusão. E vale mencionar que nós também separamos algumas imagens onde a gente fez a transição entre o modo de imagem padrão e o modo filme. E nessas imagens a gente pode ver a mesma coisa que eu tinha acabado de comentar com vocês, onde a maior vantagem da Q70D é no brilho e não necessariamente nas cores. Isso não significa que as cores das duas TVs sejam idênticas, não é isso, tá pessoal? Inclusive existiam sim momentos onde a Q70D tinha uma grande vantagem. No entanto, na maioria dos testes que eu fiz, na prática mesmo, as duas TVs eram bem parecidas na maioria das cenas testadas. E é importante destacar que isso não significa que as cores da Q70D sejam ruins. Ela tem sim boas cores. No entanto, ainda assim, eu acho que poderiam ser um pouco melhores para se distanciar ainda mais das TVs mais básicas da Samsung. Só que a parte que mais me decepcionou na Q70D vem agora, pessoal, que é na questão do vazamento de luz e na questão do nível de preto dessa TV. E para essa questão ficar mais visível para vocês, mais uma vez a gente vai mostrar imagens comparativas da Q70D ao lado da DU8000 da Samsung. Mas antes de mostrar essas imagens para vocês, eu recomendo que, se possível, tentem aumentar o brilho da tela que vocês estão usando para assistir a esse vídeo, pois dessa forma vai ser mais fácil de vocês visualizarem as diferenças entre as duas TVs. E, se possível, se conseguirem assistir a essa parte do vídeo em um ambiente mais escuro, também ajudaria nessa questão. E como vocês já podem ver através dessas imagens, podemos ver claramente que o nível de preto e a questão do vazamento de luz está bem pior na Q70D ali na direita, se comparado à DU8000 na esquerda, que entrega um melhor nível de preto e não tem aqueles vazamentos de luz exagerados. Inclusive, vale a pena mencionar que a sensação que eu tenho é que nas primeiras semanas de testes, a Q70D até estava entregando um nível de preto e um vazamento de luz que era mais aceitável, mas com o passar do tempo, pelo menos a minha sensação é que essa questão foi piorando um pouco nela. Então, como vocês podem visualizar, nessa questão de nível de preto e vazamento de luz, a Q70D perde feio para a DU8000, que é uma TV mais barata da própria Samsung. E ainda em relação a essas imagens mais escuras, existem dois detalhes bem importantes que eu preciso contar agora para vocês. E a primeira questão é o seguinte, pessoal, essa questão de vazamento de luz que eu comentei agora para vocês é um detalhe que pode variar de unidade para unidade, ou seja, se vocês também comprarem a Q70D, pode sim ser que a unidade que vocês comprarem seja melhor se comparado à nossa unidade. Então é importante que vocês saibam que essa questão de vazamento de luz pode sim sofrer uma variação de unidade para unidade. Além disso, vale a pena mencionar que durante esses testes eu deixei as duas televisões com um brilho no 50, que no caso dessas TVs da Samsung significam que estavam com um brilho no máximo. Ou seja, pessoal, se por acaso você comprar a Q70D e ficar incomodado, seja com o nível de preto ou então com a questão do vazamento de luz, vocês têm a possibilidade de
abaixar um pouco o brilho da TV para estar melhorando um pouco essas questões. E para essa questão ficar mais ilustrativa para vocês, inclusive nós separamos algumas imagens comparativas onde a gente fez a transição da Q70D entre o brilho 50 e o brilho 25. E dessa forma vocês podem visualizar como a Q70D se comporta tanto com o brilho no máximo quanto na metade. E como vocês podem reparar, com o brilho na metade, o nível de preto e a questão de vazamento de luz já melhora consideravelmente se comparado à mesma TV com o brilho no máximo. A grande questão é que ao diminuir o brilho, você acaba perdendo a principal vantagem da Q70D, que é justamente o brilho que eu tinha comentado anteriormente para vocês. E eu sei que nesse momento do vídeo eu posso estar passando para vocês a sensação que a Q70D tem uma imagem ruim, mas é importante destacar que esse não é o caso, tá pessoal? A Q70D tem sim boas cores e tem um bom brilho, e provavelmente essa imagem vai sim agradar a maioria dos consumidores. No entanto, pelo menos para mim, que tive a possibilidade de comparar ao lado da DU8000, eu acho que sim, a Q70D poderia ser um pouco melhor, especialmente naquelas questões de vazamento de luz e do nível de preto. E nesse momento do vídeo eu até queria mencionar que a Samsung poderia facilmente ter resolvido essa questão do nível de preto e do vazamento de luz nessa TV. Era só a Samsung ter colocado nela tecnologia de escurecimento local. Isso com certeza já ajudaria bastante a TV. E só para vocês terem uma ideia melhor dessa questão, se a gente for viajar no tempo lá para o passado, no ano de 2019, a Q70 que a Samsung vendia lá em 2019 tinha recurso de escurecimento local, mas infelizmente nas últimas unidades da Q70 a Samsung decidiu tirar essa tecnologia. E pessoal, aproveitando que eu comparei agora a Q70D desse ano com a versão lá de 2019, vale a pena comentar que a Q70D desse ano, além de não ter a tecnologia de escurecimento local, é uma TV que atualmente está até mais cara se comparado à versão de 2019. Ou seja, a versão atual perdeu uma tecnologia bem importante e ainda assim consegue ser mais cara se comparado à versão de 2019. E justamente por conta dessa questão, se você está interessado em comprar a Q70D ou qualquer outra TV, aqui vai uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado, a gente vai estar colocando o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. E para quem não conhece, é um grupo oficial aqui do canal, onde diariamente a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma TV com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente está sempre avisando para vocês, é de graça para participar e vale muito a pena. Inclusive vale destacar que a maioria das TVs que a gente traz aqui para o canal, a gente compra com as próprias ofertas que a gente coloca lá no grupo para vocês. Então estamos esperando vocês lá, não perde tempo, é de graça para entrar e participar. Ainda falando sobre a qualidade de imagem, vale a pena mencionar que a Q70D possui um painel do tipo VA, ou seja, isso significa que para vocês terem a máxima qualidade de imagem, o mais recomendado é que vocês assistam a TV o mais de frente possível. Vocês até conseguem assistir a TV de um ângulo mais lateral, só que nesse caso as cores já vão perdendo bastante qualidade. E para encerrar essa parte sobre a qualidade visual, vale dizer que a TV tem suporte para HDR10+, no entanto não entrega suporte para Dolby Vision. E pessoal, na verdade tem mais um detalhe que eu queria falar sobre a qualidade de imagem, que é o seguinte: quando eu fiz o primeiro vídeo com a Q70D, eu tinha me queixado que em alguns momentos, durante a reprodução de conteúdos em HDR, a qualidade de imagem ficava bem ruim. E para consertar esse problema eu tinha que ligar e desligar a TV pelo controle remoto. No entanto, muitas vezes isso não era o suficiente, fazendo com que fosse necessário que eu tirasse a TV da tomada e colocasse de volta. Então essa foi uma questão que eu tinha reclamado lá no primeiro vídeo. No entanto, vale a pena destacar que durante o último mês de teste, esse problema não aconteceu nenhuma vez. Ou seja, talvez a Samsung já tenha feito uma atualização para resolver esse problema, ou sei lá, talvez eu simplesmente tenha dado sorte do problema não acontecer mais. No entanto, é um detalhe importante que eu queria frisar para vocês, que durante o último mês de teste, esse problema eu não sofri mais. E agora que eu já falei bastante sobre a qualidade de imagem, agora eu queria falar sobre uma outra característica que, do meu ponto de vista, é o maior ponto positivo dessa TV. Mas antes de continuar o vídeo, apenas lembrando, pessoal, se vocês estão gostando do conteúdo, dá uma olhadinha aqui embaixo, confirma se vocês já deixaram gostei. Como eu mencionei lá no início do vídeo, é extremamente importante pra gente. E também aproveita, dá uma olhadinha aqui embaixo, vejam se vocês realmente estão inscritos aqui no canal para não perderem os próximos vídeos. E como eu estava falando, agora eu vou
compartilhar com vocês aquele que do meu ponto de vista é o maior ponto positivo dessa TV, que no caso é em relação à experiência com jogos de videogames. E eu digo isso para vocês porque nesse sentido ela é bem completa. Então ela entrega pra gente, por exemplo, uma taxa de atualização de 120 Hz, tem 4 portas HDMI, sendo todas 2.1 e tem suporte para VRR e FreeSync. E além disso ela tem uma barra gamer especial que fica ali na parte de baixo da TV, que nos dá acesso a alguns recursos extras, como por exemplo a possibilidade de mudar a qualidade de imagem com bem mais facilidade. A gente também consegue acompanhar em tempo real a taxa de atualização da TV e para os jogadores de PC, essa TV dá a possibilidade de mudar a proporção da tela para 21:9 ou 32:9 em jogos de PC que são compatíveis com essas proporções. Falando agora em relação ao desempenho do sistema operacional, nesse sentido eu gostei da TV, até o momento ela sempre me respondeu com uma boa agilidade e além disso ela é bem completa em termos de aplicativos. E ainda falando sobre o sistema operacional, vale a pena comentar que essa TV tem dois diferenciais bem interessantes. O primeiro diferencial é que essa TV tem um aplicativo chamado de Samsung TV Plus, que para quem não conhece é um aplicativo que já vem baixado na TV e através desse aplicativo a gente consegue assistir a mais de 70 canais que estão passando ali programas que normalmente a gente só encontra em canais de TV a cabo. E o legal é que esse aplicativo é completamente de graça. A única coisa que você precisa fazer é ligar a TV, se conectar na internet e automaticamente você já tem acesso a todos esses canais. E um outro diferencial legal é que essa TV já tem suporte oficial para o aplicativo do Xbox, que para quem não conhece é um aplicativo que nos dá a possibilidade de jogar jogos de Xbox sem ter a necessidade de precisar de comprar o console físico. Então é basicamente igual ao Netflix, só que em vez de ver filmes e séries, a gente joga jogos de videogames. No entanto, vale a pena comentar que no caso desse aplicativo do Xbox, ele não é gratuito, ou seja, vocês precisam pagar uma mensalidade. E além disso, vocês também precisam de um controle com suporte a Bluetooth para se conectar na TV. Falando agora em relação à qualidade sonora, que essa TV entrega pra gente uma potência de 20 watts, que durante os testes me agradou. Obviamente que não vai substituir uma soundbar e provavelmente não deve ser o suficiente para agradar um usuário que seja muito exigente, sabe? No entanto, levando em consideração que ela tem uma potência de 20 watts, no final eu gostei do som. E ainda sobre essa parte sonora, vale a pena complementar falando que a TV entrega suporte para Dolby Atmos. Falando agora sobre o visual e o design geral dessa TV, o maior ponto positivo dela nesse sentido é que ela é uma TV extremamente fina. No entanto, como ela é basicamente toda feita de plástico e ao mesmo tempo é bem fininha, pelo menos do meu ponto de vista, isso acaba dando a ela um aspecto um pouco mais frágil que, ao meu ver, não me agrada tanto. Mas se por acaso você está procurando uma TV bem fina, nesse sentido sim, a Q70D tem um ponto bem positivo a seu favor. Ainda falando sobre o visual, vale a pena complementar que é possível colocar essa TV em um suporte de parede. No entanto, nesse caso, se essa for a sua vontade, o suporte de parede deve ser comprado separadamente. E sobre as conectividades da TV, elas estão aparecendo agora na tela para vocês darem uma olhada, e a TV possui suporte para Wi-Fi Dual Band, HDMI e ARC e suporte para Bluetooth. E falando sobre o controle remoto da TV, nesse sentido é um controle bem pequenininho, que tem como principal diferencial funcionar sem a utilização de pilhas, ou seja, aqui na parte de trás a gente tem uma espécie de placa solar, então a própria luz do sol que bate aqui no controle, ou então mesmo a luz das suas lâmpadas de casa que batem aqui no controle, já é o suficiente para carregar ele, mas se vocês preferirem, também dá para carregar o controle via cabo USB aqui na parte de baixo. Mas enfim, pessoal, depois que a gente viu esse monte de informação, será que vale a pena estar comprando essa TV? Para responder a essa pergunta, eu diria basicamente o seguinte para vocês. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, a maioria das lojas estão cobrando cerca de R$ 3.900 nessa TV. Inclusive, algumas lojas estão cobrando mais de R$ 4.000 e eu estou usando aqui como referência os modelos de 55 polegadas. E por esse valor, do meu ponto de vista, não vale a pena comprar por esse valor. Se a televisão aqui atrás pelo menos tivesse recurso de escurecimento local, daí sim, nesse cenário, esse valor de R$ 3.900 faria um pouco mais de sentido. No entanto, como esse não é o caso, a minha recomendação é que vocês esperem uma promoção, porque por esse preço de R$ 3.900 a R$ 4.000, eu acho que não vale a pena. E lembrando, pessoal, quando as ofertas aparecerem, em algum momento com certeza elas vão aparecer, a gente vai estar avisando a vocês lá no nosso grupo de ofertas do WhatsApp, do Telegram, e o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição caso queiram participar. E eu sei que nesse momento do vídeo, pelo fato de eu ter criticado algumas coisas aqui na TV, especialmente naquela parte do nível de preto e
no vazamento de luz, algumas pessoas podem ficar na dúvida se vale a pena comprar a TV mesmo com uma boa oferta. Só que eu diria o seguinte para vocês, se realmente a TV aparecer com uma boa oferta, ali abaixo dos R$ 3.900, R$ 3.800, nesse sentido eu diria que sim, ela pode ser uma boa TV, especialmente se você vai usar ela para jogar jogos de videogames ou especialmente se o brilho é uma característica importante para você. Então, se esses dois detalhes são relevantes para vocês, eu diria que sim, numa boa oferta Q70D pode sim ser uma boa escolha. Mas se por acaso você não está nem aí para essa parte de games e se você também não está ligando muito para a questão do brilho, nesse caso em particular, talvez faça mais sentido para você comprar alguma outra TV, como por exemplo a D8000, a Q60D ou a Q65D, porque com essas televisões vocês vão estar economizando dinheiro e com essa economia, talvez vocês até consigam comprar uma soundbar, por exemplo, para estar melhorando a experiência sonora de vocês. Inclusive, se o seu foco principal for comprar uma TV mais para assistir a filmes e séries, eu até acho que essa minha sugestão é a melhor, tá? Que no caso é economizar dinheiro comprando uma dessas 3 TVs e com essa economia comprar alguma soundbar, porque uma soundbar realmente melhora muito a experiência sonora e torna a experiência de ver um filme ou então uma série bem mais imersiva. Mas se por acaso você prefere priorizar a qualidade de imagem e quer uma qualidade visual mais acima da média se comparado a TVs mais de entradas, talvez o melhor fosse ir direto numa televisão de tecnologia mini LED, como por exemplo a QN85D da Samsung. No entanto, essa TV obviamente é um pouco mais cara e numa boa oferta você consegue encontrar ela ali por um pouco abaixo dos R$ 5.000. Mas enfim pessoal, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês de alguma forma e se por acaso você que está assistindo a esse vídeo já tiver a Q70D, coloca aqui embaixo no campo de comentários como é que está sendo a sua experiência com a TV, tá gostando, não tá gostando, a sua unidade também tem bastante vazamento de luz, assim como a nossa ou não, a sua unidade talvez seja melhor. Pode ficar à vontade para comentar aqui embaixo, contamos demais com o apoio de cada um de vocês, valeu, falou e até a próxima!